Então é o seguinte, olha, a gente começa o programa com esse assunto, né? Uma história que começou triste, mas teve um final feliz. Conheçam o goleiro Tomate do Andirá do Acre. A melhor história da Copa São Paulo até aqui vem do Andirá do Acre, mais especificamente do gol. Senhoras e senhores, o goleiro Tomate. A missão dele não era nada fácil, parar o Atlético Mineiro, mas ele estava lá. Pegou a primeira, a segunda com os pés, pelo alto segurou os mineiros, foi buscar no cantinho o chute cruzado. Fez milagre a queima-roupa. Só que quando o árbitro marcou o pênalti para o Galo, o técnico do Andira resolveu trocar o goleiro. Isso mesmo, colocou Carlos no gol e tirou o destaque do jogo. Tomate se decepcionou e saiu chorando de campo. Rubens marcou o gol do Atlético Mineiro, que venceu o jogo. Gol que Tomate viu já de fora do campo e lamentou. Só que o que parecia um dia triste para o Tomate, na verdade foi um tsunami de boas notícias. As imagens viralizaram. Tomate passou de um goleiro desconhecido, com 800 seguidores no Instagram, para uma celebridade. Às 10h30 da manhã, já tinha mais de 360 mil seguidores. E melhor, recebeu um convite do Atlético Mineiro para fazer testes no clube. Senhoras e senhores, com vocês o Tomate, que pouca gente conhecia e daqui a pouco pode estar em evidência no seu time do coração. Eduardo Silva é o nome do Tomate. Saiu do anonimato. Eduardo Silva. Eduardo Silva. Depois eu quero saber o nome do treinador. Quinho Brito. Ô, Quinho, professor, numa disputa de pênaltis, aí tudo bem, né? Porque teve lá o Van Gaal lá que fez isso com a Holanda e deu certo. 2014 contra a Costa Rica. Exatamente. Aí é uma disputa de pênaltis. Mas, no jogo, durante o jogo, Tomate cheio de confiança, pegando tudo. Se tivesse deixado Tomate, não teria tomado o gol. Tomate ia pegar. Brincadeira, professor Quinho. Ele estava confiante. Claro, Batista, tá bem no jogo. No jogo. Aí o cara vai e tira o cara, meu. Olha lá, até o Tomate não acreditou, olha lá. Não, brincadeira. Professor Quinho, foi mal, hein? Olha aí, Júlio Nascimento, a sua opinião também, né? O assunto ganhou muito destaque. Aliás, o Atlético Mineiro já fez o convite para o Tomate. Em março, retoma a atividade categoria sub-20 e ele vai, portanto... Olha, tá aí, @Tomate. É aquilo que o Júlio Nascimento estava dizendo, Tomate... São 2 Es no final, ali, underline 12. Se você quiser segui-lo, e aí está a nota do Galo. Galo na base. Então ele vai, a partir de março, fazer um teste lá na cidade do Galo. Parabéns ao Atlético Mineiro pela sensibilidade. A sua opinião, diz aí, Júlio. Ô Batista, a Copinha, ela é um torneio muito peculiar, né? Acontece muita coisa na Copinha. Esses dias eu estava vendo um narrador fazendo os efeitos na rádio, ele mesmo, né? Aqui na Rádio Bandeirantes nós temos aqui uma equipe de operadores, coloca o som potente, brilhante da Bandeirantes nas transmissões de futebol. Nessa transmissão que eu vi era um narrador só e ele narrava e fazia os próprios efeitos. Então a Copinha, ela sempre tem situações inusitadas, mas é um pouco incompreensível, né, essa tática, porque o Tomate era o protagonista do time até o gol do Atlético. Tem um pênalti, o jogador com muita confiança, porque estava pegando tudo. E mesmo se sofresse o gol, não tinha problema, porque ainda era um período de jogo que tinha tempo para reação, né, dentro do jogo. Então, assim, é um pouco incompreensível. Não tem muito a ver com o que o Van Gaal fez naquela semifinal na Arena Corinthians em 2014 na Copa do Mundo, não. Naquele momento, o jogo tinha acabado. O Van Gaal tinha no banco de reservas um goleiro que estava mais habituado a pegar pênaltis, que treinou mais para isso, conhecia mais os rivais para isso. E nem assim funcionou, né? Se fosse pelo menos um exemplo de êxito, a gente até poderia falar aqui alguma coisa, mas mesmo o Van Gaal tendo feito aquilo contra a Argentina, quem foi para a final e perdeu para a Alemanha foram os hermanos. Então, de fato, que bom que o Tomate teve essa repercussão toda, né, Batista? Porque agora, numa situação triste,
provavelmente ele vai ter muitas alegrias. Não sei se sem isso acontecer, sem que isso acontecesse, não tenho certeza, a convicção que o Tomate seria convidado pelo Atlético, não, para fazer um teste no Sub-20. Então, como ele colocou aí que é um atleta de Cristo, né? Certamente ele confia nos planos de Deus, que são infinitamente melhores. Então, que ele tenha sucesso e consiga colher os frutos aí daqui para frente, porque ele mostrou muita humildade mesmo diante de uma decisão um pouco compreensível. E eu assisti a entrevista depois do jogo do Tomate e ele foi de uma maturidade impressionante. Tem 20 anos, ele não acusou o treinador, ele preservou o colega dele, que não tem nada a ver com isso, claro, né? O goleiro que entrou. Então, ele foi de uma maturidade que me surpreendeu. Ele poderia ter saído por muito menos, já vi jogador saiu falando cobras e lagartos, acusando todo mundo, ele não. Ele se manteve firme, ele é muito bem, a família dele me parece muito bem estruturada. Eu não conheço a família dele, mas para ter uma formação como essa, né, ele é um atleta de Cristo, tem essa formação importante demais. E olha, não sei se vai se transformar em grande goleiro. O tempo dirá, mas 128 times, é jogador pra caramba, muitos vão passar pela copinha totalmente no anonimato, ninguém vai saber, e ele seria mais um. Então aquilo que foi ruim, levou ele às lágrimas, acabou se transformando em algo positivo, tirando ele do anonimato. Uma comoção total nas redes sociais, grandes jogadores, né, como o Richarlison da seleção brasileira. Exatamente, dando aí a força para ele nas redes sociais. Então é o seguinte, a vida é assim, né? Às vezes por caminhos diferentes a pessoa acaba chegando. Né? E vale ressaltar também, né, Batista, a atitude do Atlético Mineiro, né? Que também se comoveu aí com toda a situação, né? E convidou para que ele pudesse fazer um teste. Ninguém sabe aqui se ele vai passar no teste ou não, tá? Mas ele mostrou ter qualidade. Você vê que as defesas sempre muito bem posicionadas, fazendo o movimento correto, as bolas altas lá ele saindo, a bola que tinha que socar ele socava, o tapa do lado, ou seja, técnicas apuradas o Tomate tem e mostrou, porque um time lá do Acre enfrentar o fortíssimo Atlético Mineiro e até o momento estava 0-0 e com o protagonismo total do Tomate, pode ser que dê certo sim, por que não? Porque mostrou ter qualidade. É isso aí, boa sorte ao Eduardo Silva, o Tomate.